Que a paz de Jesus verdadeiramente esteja com cada um de nós. E se não estiver, por alguma razão que o seu coração esteja aflito, contristado, melancólico, depressivo, ameniza o teu coração, abre as fontes da tua intimidade espiritual, emocional, e vamos permitir com que Jesus possa não só lenir as nossas dores, mas possa nos deixar uma mensagem acalentadora no nosso coração. E de que a mesma forma possa ser uma esperança na nossa vida. Porque com Jesus sempre haverá esperança. Quando nós observamos esta imagem, nós vemos Jesus confabulando com a mulher samaritana, da qual Jesus pede a ela que lhe dê água de beber. Talvez a grande maioria de vocês já conheça a narrativa evangélica, este pequeno diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Mas muito importante, porque a mulher se nega a dar água a ele, porque sendo ela samaritana, como pode ele, um judeu, pedir a ela água do poço de Jacó? Ele então volta-se para ela e lhe diz: mulher, me dê água de beber, porque a água que eu posso dar a você sedenteará sua sede para sempre. E aí então o diálogo transcorre mais um pouco. Eu gostaria só de que nós ficássemos com esta figura no momento da mulher samaritana. Logo logo nós vamos dar um pouco mais de detalhes alusivas a isto. Mas ainda retomando nesta imagem, nós ficamos imaginando como que um espírito tomado de intensa luz, alma livre de qualquer mácula, desce das paragens espirituais superiores e, em nome única e exclusivamente do amor, vem à terra para socorrer os nossos espíritos ignorantes, libertar-nos da sombra espiritual, clarear a nossa visão espiritual, tocar o nosso coração com os princípios do amor, não só pregado, mas manifesto através da sua palavra e através das suas atitudes. Porque o amor se expressa em profundidade, muito além de uma colocação filosoficamente, muito além de uma verbalização, muito além de um tratado qualquer. O amor se expressa essencialmente quando nós desejamos praticá-lo. Quando nós praticamos o amor, nós nos identificamos com a nossa essência divina profunda, com aquele sentimento mais nobre que precisa ser trabalhado e desenvolvido através do nosso esforço, do nosso empenho individual. Jesus desce à terra na sua grandeza e se faz uma criatura singela e simples. Sabia o que haveria de encontrar, mas as almas que já compreendem a obra de Deus e que já comungam com Deus, conhecem muito bem os nossos caminhos, as nossas trajetórias, e sabem que o amor haverá de prevalecer na nossa vida, queiramos nós ou não. Uma das atitudes compulsórias de Deus é o amor. Nós temos que caminhar, a evolução é compulsória, o amor é compulsório, nós temos que incorporar este princípio, porque nele que reside a base de toda a harmonia, de todo o equilíbrio, da paz que nós tanto desejamos. Jesus sabia muito bem o que fazia entre nós, mas o seu amor era imenso, grandioso, e portanto ele tinha condições de executar aquela tarefa, deixar sementes gravadas nos corações dos seus contemporâneos, mas sabia que esses corações devidamente preparados haveriam de dar o testemunho de amor nas mais variadas formas da resignação, do sacrifício, da entrega, do devotamento, da causa do próximo, da compaixão. E através do exemplo, eles iriam contagiar outros corações. Seriam pregadores do Evangelho, simples, humildes, porque todos os 12 eram homens do mundo, nenhum deles eram almas prontas.
Todas tiveram um contato com Jesus, vieram preparadas de lá para cá, como todos nós viemos para muitos propósitos, mas poderiam ter fracassado. Caíram durante longa jornada na experiência do amor e da divulgação, da pregação e da vivência do Evangelho. Mas foram lutando, foram se resignando, foram se sacrificando, e quanto mais você pratica o amor, mais ele se torna fonte de poder sobre você. Quem ama com naturalidade tem mais serenidade de quem tem medo de amar. Quem ama tem mais paz dentro do seu coração. Quem ama convive melhor com as outras pessoas. Quem ama perdoa com mais facilidade. Mesmo assim, ele sabia, dentro desta imagem, que seria um longo período, uma longa jornada, que haveria necessidade de séculos, dentro do tempo que Deus reservasse a nós, criaturas encarnadas neste mundo, para que pudéssemos aos poucos irmos despertando. Já avançamos muito em termos de compreensão das coisas de Deus, das coisas espirituais, e muito mais os frequentadores do caminho da luz. Não é ou não é? Sabedores das verdades espirituais através dos caminhos do Espiritismo. E isso nos dá uma notoriedade muito grande em termos de vivência e de exemplificação. Mas mesclado a este nosso desejo e propósito de amar, de sermos mais leves, menos rancorosos, nós temos uma série de conflitos interiores. Quem leu a parábola do filho pródigo recorda-se que lá nós encontramos no filho jovem que vai em busca da aventura e da liberdade, nós vemos um filho exercitando as negatividades do ego. Paixão, liberdade, lascívia, luxúria, sexualidade sem controle, indisciplina. E ele vai e quando volta, volta arrasado. E o amor paternal o recebe carinhosamente. O irmão mais velho que ficou ao lado do pai não aceita a condição do retorno do filho, do seu irmão. Indaga do pai: mas como tu podes receber este teu filho? Não fala nem este meu irmão, este teu filho. Ali nós encontramos nesta criatura a negatividade do ego, as paixões ainda latentes, mas mascaradas na pseudo-virtude. Ele aparentava, mas não era. Tem hora que nós aparentamos por necessidade de sobrevivência psicológica. Tem momentos em que nós não buscamos a humildade, porque nós temos recheado na nossa alma experiências nesta vida e em outras de muitas humilhações. E aprendemos que o orgulho é o alimento do nosso ego e a sustentação da nossa força e uma maneira de nós nos isolarmos da influência nociva do outro. Quando não se transforma num baluarte falso e mascarado de pseudos condições que nós não possuímos, principalmente no campo da moral. Aparentamos virtude, mas não somos virtuosos. Jesus sabia que nós iríamos nos deparar com inúmeras religiões, mas sabia que o ápice da religião na nossa vida é quando ela se transforma em religiosidade, em espiritualidade. Quando nós temos a oportunidade de viver aquilo que nós aprendemos, quando nós levamos mais a vida pelo campo da espiritualidade do que da vida material, quando nós nos relacionamos sempre pensando na relação de almas, de espíritos, e não somente de criaturas encarnadas e de corpos, que tudo isto é perecível, graças a Deus. Nós estamos falando aqui há 15 minutos, estamos 15 minutos mais perto da morte, viu, pessoal? Esse é um destino. Nascemos já programado para retornarmos à nossa pátria verdadeira. Tudo isso nós vamos vendo nessa imagem, e muito mais coisa poderíamos. Mas era o amor pacífico, sereno, a caridade a toda prova. E ele então faz uma série de tarefas, cura pessoas que cruzam seu caminho, vai atender criaturas sábias e doutas, vai ter paciência e tolerância com aqueles que queriam criar armadilhas, porque o tempo todo ele estava à mercê de armadilhas. Jesus nunca tinha tranquilidade, porque uma hora o Império Romano o observava atentamente,
para ver se ele não seria o revolucionário judeu que viria conforme as profecias, para combater o Império Romano, o domínio sobre a região de Jerusalém. Por um outro lado, os judeus da sua raça, os seus irmãos, o viam como um revolucionário perigoso, antagônico a Moisés, contrário à lei, que de alguma forma ele combatia o sábado, convivia no meio dos ímpios, curava pessoas, os gentis, convivia no meio de mulheres adúlteras, no meio de pessoas dadas à devassidão, comia na casa de cobradores de impostos, realizava uma série de feitos, e em todos eles ele tem uma resposta adequada. Então, todas as vezes que os discípulos estavam com Jesus, viam que os judeus, nos mais variados grupos, fariseus, saduceus e tantos publicanos, se reuniam para poder combater aquilo que Jesus representava, que tentavam criar armadilha, e Jesus levava a todos com muita paciência. Tinha momentos em que ele advertia para os doutos da lei, os que sabiam exatamente o que faziam. Vocês, ó escribas e fariseus, vocês vão nas casas das viúvas a pretexto de longas orações, mas bem sabemos o que vocês vão fazer por lá. Apedreja a mulher então que não tiver pecado. A moeda é apresentada, essa moeda nós devemos pagar a tributo a César, me dê uma moeda. Quem tem esfinge? De César, então dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Por mais que tentassem pegá-lo em armadilhas pela palavra ou na atitude, sempre Jesus tinha uma saída inteligente. Em alguns momentos ele rompia aquela negatividade do ego das criaturas, mascarando virtudes, dado às religiões, ao culto exterior, vastíssimos, longas orações durante o dia, mas dentro de si os interesses da vaidade, da ambição, da luxúria e do poder que muitos detinham. Mas Jesus os amava profundamente, porque eles sustentaram nos séculos afora o monoteísmo. Embora fosse um Deus antropomórfico, comprometido com características humanas, sujeito a receber sacrifícios para atender pedidos, mais tarde Jesus vai mostrando a eles que ele era o sacrifício pascual, ele era a ovelha que iria ao sacrifício, mas que deixaria a mensagem na terra. E assim ele faz um longo curso para nós de 3 anos, mas o suficiente para ele deixar a mensagem gravada em todos os corações que estavam lá. Sabe Deus se alguns de nós não estávamos lá também? E cá estamos hoje novamente, pensando sobre a questão do amor. Eu vim para conversar um pouco sobre um sentimento muito nobre, que é a compaixão. Para isso nós vamos nos utilizar de algumas imagens. Primeiro, a compaixão era citada no Velho Testamento, em Salmos 103:13, grande é a tua compaixão, Senhor, preserva a minha vida conforme as tuas leis. Em Jó 6,14, lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Já nos tempos de Jesus, em Mateus 14,4, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Em João, primeira carta, 13:17, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode ficar nele o amor de Deus? O que mais Jesus praticou foi a compaixão. Porque se nós estivéssemos pensando assim, Jesus vai dar a segunda medida do mérito. Inúmeras vezes a sua misericórdia cruzou o caminho das pessoas. Ele tinha o poder de mudar a história das criaturas, mas no final ele dizia, vai e não peques mais. Mas ele teve que ter muita compaixão de todos, para poder atender durante 3 anos cada uma dessas criaturas. E quando ele fala da compaixão em inúmeras situações e pratica a compaixão, todos observavam e vinham. E todos tinham um referencial, como nós estamos vendo aqui no Velho Testamento. Leiam um livro de sabedoria,
que está no Velho Testamento para vocês verem. Vocês vão ver André Luiz. É André Luiz, é surpreendente. Pensamentos, reflexões, sugestões de conduta, de práticas do bem, de relacionamento social, familiar, conjugal. Tem muita sabedoria. As criaturas da qual nós vamos agora usar uma parábola para poder descrever o tema de hoje, a compaixão e o amor por excelência, eram doutos da lei. Então vamos lá. A parábola do bom samaritano. Quem a conhece, levante a mão. Então vou para casa. Nós a conhecemos muito bem. Eu aqui me prontifiquei a fazer algumas observações um pouquinho diferentes, até para acrescentar um pouco mais de reflexão em torno da parábola. A parábola é interessantíssima. Um dos doutores da lei vão se aproximar de Jesus e vai fazer uma indagação. Vamos lá? A parábola então está lá em Lucas 10, 25 a 37, esta parábola da compaixão e da piedade. Opa, e agora? Eu acho que a configuração do seu computador não vai dar uma passagem toda, hein? Deixa eu ver, não mesmo. Eu vou contar. Levantou-se um certo doutor da lei, reunidos com os fariseus, os saduceus, pessoas dadas à religião, dotadas de uma certa autoridade no local, e indagam Jesus o que eles deveriam fazer para herdar a vida eterna. Uma pergunta básica, né? Aí Jesus, então, que gostava muito do sistema de devolver perguntas e indagações, bem no espírito socrático, não é? Devolveu a pergunta e disse: como é que tu, doutor, lês lá na lei? Aí ele então toma a postura, cheio de si, e diz: amarei a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o meu entendimento, com toda a minha força, e ao meu próximo, como a mim mesmo. Jesus então olha para ele e diz: muito bem, está corretíssimo, então vai e faz isto. A situação se inverteu agora. Eles vieram com a intenção de pegar Jesus pela palavra, numa sabedoria que eles achavam que possuíam, doutos da lei, mas se esqueceram que estavam lidando com uma criatura, ou não perceberam que estavam lidando com uma criatura dotada da sabedoria espiritual, máxima que a cruzou na terra até hoje. Aí então ele, querendo se justificar diante dos demais que estavam presentes, ele toma a frente e fala: então quem é o meu próximo? Aí então Jesus percebeu que ele já havia entendido, mas queria ainda pegar Jesus. Para o judeu, o próximo mais próximo é judeu. Não era outro a não ser o judeu. Mesmo entre eles, quando eram para pegar um gentio ou combater o Império Romano, fariseus, saduceus, levitas, toda a classe se reunia, os escribas todos, para combater em nome da causa judaica, da lei mosaica. Quando era para discutir coisas da lei ou da própria lei de Deus, eles se dividiam. Fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam. Tanto é que um deles faz uma indagação interessante, né? A mulher tinha um marido, o marido morreu, o irmão casou com a mulher, o terceiro casou, o quarto casou. Ninguém pergunta o que essa mulher fez para morrer todos esses homens, né? Até 7. Todos desencarnaram. Aí então o saduceu, que não acreditava na ressurreição, pergunta a Jesus: Senhor, com aquela ironia, com certa hipocrisia, no reino de Deus, de quem ela será mulher? Aí então Jesus diz para ele: tolo, no mundo espiritual, mais ou menos isso, na pátria espiritual, no reino de Deus, ninguém é dono de ninguém. As criaturas se reúnem por laços de afetividade e pela permissão da própria consciência.
As mulheres gostaram dessa, hein? Senti uma certa... Todos gostamos dessa liberdade, né? Bom, eles então se reuniram e fizeram essa pergunta, e Jesus então ele pergunta: quem é meu próximo? Então Jesus vai fazer isso. Certo homem, ele vai pegar, ele adorava fazer parábolas, histórias que ele contava para dar ensinos morais. Mas a parábola, embora uma história fictícia, descreve paisagens, ambientes e pessoas, a rotina de um povo saindo de um lugar para o outro. Então ele vai se utilizar do meio, do fato social, das ocorrências que tinham todos os dias, em vários horários, para fazer a parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, o local de adoração. Jericó, geralmente era ou local para compras ou local para moradia. Ficava a 250 metros abaixo do nível do mar, abaixo do Mar Morto. Ou seja, devia ser muito quente, abafadíssimo na região. Mas ali era hábito, alguns judeus da religião moravam em Jericó. Outros desciam em Jericó para buscar especiarias, buscarem produtos para levarem para cima. Ou iam fazer compras e levar para a sua casa em Jerusalém. Era um hábito. Então ele dizia que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Isto é a paisagem que quem já foi na região sabe que a paisagem está lá até hoje. Permanece praticamente a mesma. Este era o caminho que se fazia. Olha lá, para você fazer o caminho em linha reta, seria 25 quilômetros. Mas se você fosse fazer pelas montanhas, 37 quilômetros para você chegar até Jericó. Geralmente se fazia isso em caravanas. Por qual razão? Porque nós tínhamos os salteadores. Os assaltantes, os ladrões que se aproveitavam e roubavam tudo que as pessoas ou levavam o dinheiro ou quando voltavam para Jerusalém. Jerusalém ficava a 1.200 metros de altitude, centro religioso, e Jericó, uma rotina normal para muitos moradores de Jericó, ou que iam até lá para fazer as suas compras. Então, até hoje, a maior parte das pessoas fazia um caminho natural, né, de descer montanha abaixo 37 quilômetros. Vamos lá. E diz Jesus que este homem caiu na mão de salteadores, que depois de o despojarem e encherem de pancada, o abandonaram, deixando-o meio morto. Eu acho que ele está mais do que morto aí, não está não, pessoal? Essa figura? Mas digamos que ele esteja meio morto. Ou seja, uma criatura no deserto, alta temperatura, sem vegetação, sem água, sem recursos, enferma, machucada, ali duraria muito pouco. Não teria. Se virasse, se conseguisse sobreviver de dia, provavelmente morreria à noite. Porque no deserto da região é 50 graus de dia e vai para baixo de quase 0 graus, 3, 4 graus lá embaixo. Então, um choque térmico a pessoa vai sofrendo, a ferida machucada. Então, ele é pego, roubam tudo que tem dele. Aí Jesus, então, vai adotar a medida salutar, vai ajudar os nossos irmãos agora a compreenderem, já que eles conhecem tanto, mas não estavam ainda praticando, provavelmente, estavam indagando de Jesus sobre a prática. Aí, então, Jesus prossegue dizendo assim: por coincidência, Jesus nem fala que estava descendo, ele fala assim, por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, um douto da lei, um praticante, um religioso por excelência. Ele vinha descendo, né? Ele vinha descendo, que ao vê-lo, passou de largo. Uma das leis mosaicas, chamadas de leis divinas, é que jamais deve um judeu, principalmente religioso, tocar um morto,
porque toda a impureza dele passa para você. Você fica contaminado para o resto da sua vida. É uma lei. Não se tocava um morto. Mas aqui a gente observa que pela frase passou de largo, alguns sentimentos estão sendo manifestos aí. Medo, indiferença, frieza, dureza de coração, profundo egoísmo. Geralmente eles podem ter feito o que a maioria de nós fazemos em algumas circunstâncias da vida, ainda estamos aprendendo, infelizmente. Isso é bebida, isso é malandro, isso é um gentil, ele podia falar, jamais, já não vou tocar, está morto, ainda se é um gentil, jamais vou tocar nessa criatura. Alguém é um ladrão perigoso, que acabou pagando pelo próprio preço, não vou nem chegar perto, passa de largo. Não manifesta sentimentos de humanidade. O espírito humanístico nele está só na verbalização. O coração não participou naquele momento. Ele preferiu ir embora para não se comprometer e não se envolver com aquele seu irmão. E aí Jesus então diz, no mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar, que ao vê-lo, passou adiante, ou seja, praticamente teve a mesma atitude. Este pelo menos o viu, olhou, mas foi embora, pelas mesmas razões do sacerdote. O levita é da tribo de Levi. Quando Jacó distribui as tribos entre os filhos, o reino de Israel entre os filhos, para o Levi ele não dá nada, ele vai dar para o Levi somente a incumbência religiosa, os cuidados do culto, os cuidados das práticas, o templo, as organizações, as oferendas. E cada uma das tribos, ele teria liberdade de viver em qualquer terra dos seus irmãos, e cada uma das tribos dariam 10% dos seus haveres de uma receita para que a família de Levi e seu grupo pudesse sobreviver. Então é uma tradição. Maria também, o pai era um levita, dado aos cuidados do templo. Maria sempre estava no templo com seu pai, ajudando na higiene, na limpeza, nos cuidados do templo. Ele olha, conhecedor da religião, praticante, que cuida de toda a ritualística, mas vai embora e passa adiante. Aí Jesus então diz assim, mas um samaritano, que é igual da mulher samaritana do início, que ia de viagem, chegou ao pé dele. Primeira coisa, aproximou-se do seu irmão, olhou, viu, encheu-se de compaixão. Não perguntou o nome, não viu a cor da sua pele, não viu se ele era jovem ou velho, se era ladrão, se não era, se era gentil, se era judeu, se era fariseu. Ele não viu, não se importou. Ele olhou o seu irmão, compadeceu-se dele, interessou-se por ele. E aí, através desse sentimento chamado compaixão, ele aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e colocou-o sobre sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Um anônimo que cruzou seu caminho, que estava à beira da falência física, que não tinha quem lhe socorresse, mas que Deus lhe mostrou que ele estava no seu caminho. Ele interrompe a sua viagem, desce do animal, pega o indivíduo agora, vai passar nele o azeite e o vinho, que eram elementos curativos, serviam também como objetos de cura, e vai fazer o possível para despertá-lo, dar-lhe água, e vai pegar agora e vai levá-lo a uma estalagem. Põe ele sob a montaria e leve ele na estalagem. Chegando na estalagem, ele diz assim para o hospedeiro: vou lhe dar 2 denários. 1 denário era 1 dia de trabalho no campo. Ele deixou 2 denários. Tirou e deu para o hospedeiro e disse assim: olha, cuida dele.
Faça tudo o que ele precisar, não deixe ele morrer. Socorre o meu irmão, não quero que ele morra, ele precisa viver. Meu coração diz que ele tem que viver, eu preciso fazer algo por ele. Faça tudo por ele. Quando eu voltar, se você gastou mais do que 2 denários, eu então vou lhe pagar. Aí Jesus, então, contando essa história, a gente fica imaginando a fisionomia do fariseu, do saduceu, de todos os seus indagadores. Em especial o doutor da lei, que veio com uma intenção e estava recebendo uma grande e profunda lição de que só mesmo tem valor para nós o conhecimento no campo da prática, da religiosidade. Nós podemos armazenar conteúdo uma vida inteira, mas se aquilo não fizer efeito terapêutico no nosso coração, não nos fizer melhores, mais serenos e mais pacíficos, mais alegres, mais em comunhão com Deus, mais em paz com o mundo e com a vida e conosco próprios, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque qualquer religião propõe a pacificação do indivíduo e o exercício do amor e a prática da humildade. Nós temos que despertar para essa realidade, porque isso não vai nos diminuir, vai nos elevar acima, vai nos dar uma sabedoria de viver que vai transcender a nossa própria capacidade de enxergar o mundo. Você passa a enxergar a vida e a si próprio, tudo e todos e a própria obra de Deus com a consciência cósmica. Você sai da terra e se projeta ao infinito da obra de Deus e das coisas espirituais. E vamos ser felizes como nunca fomos, serenos como nunca fomos, de consciência tranquila como nunca fomos, só começando a nossa jornada amando mais, nos compadecendo dos nossos irmãos infelizes, de todas as ordens. Aí então Jesus terminou a história e vai perguntar: qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? A resposta é óbvia, né? Fala o doutor: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Vai responder o perito da lei. Aí Jesus arremata: vai então, tu, e faz o mesmo. Ou seja, sai do exterior, sai da projeção da própria imagem, sai da ritualística, interioriza, pratique. Eu vim para a mulher que está perdida no mundo e que é profundamente ignorante mais do que você, mas entre a ignorância da mulher adúltera, que está alheia ao conhecimento, não sabe ler, não sabe escrever, não tem sensibilidade desenvolvida, está aprendendo a ser sensível através das duras penas da própria transgressão da lei da sua consciência, você está transgredindo e mascarando uma pseudo-sabedoria, uma pseudo-virtude. Sai, despoja-te. Quando Jesus vai buscar Saulo de Tarso para o desiderato de ser o apóstolo dos gentios, todos achavam que Jesus estava meio perturbado. Porque um homem que tinha feito tanto mal para Jesus, Ananias vai buscá-lo, mas Senhor, ele fez mal para os seus. Ananias, me obedeça, porque cabe a ele saber e carregar o aguilhão da sua própria transformação e saber o quanto vai custar a ele sofrer em nome da minha causa. E graças a Deus, Saulo teve a sabedoria de que quando vê Jesus, ele simplesmente silencia, não se justifica, nem pergunta: Jesus, por que você não veio mais cedo, esperou fazer tanta bobagem? Jesus já havia vindo muitas vezes ao encontro dele. Mas naquele momento, ele simplesmente pergunta a Jesus: Senhor, o que queres tu que eu faça? E a partir daí ele se torna obediente e vai respeitar a si próprio e lutar muito para praticar o amor. Quem vê Saulo terminando a existência, vê Pedro terminando a existência, acha que são criaturas derrotadas, mas internamente, totalmente redimidos naquela existência através do esforço, da transformação e da prática do amor. E amavam com profusão no mundo completamente hostil e difícil. Aprenderam a amar.
a vencer o próprio ego, as suas neuroses, os seus narcisismos, a sua indiferença social. Descobriram que para estar com Jesus eles tinham que amar como Jesus amava. Não à altura de Jesus, mas tinham que todo dia praticar um pouco. Talvez isso a gente deveria se pensar o tempo todo com relação à nossa existência. Quantos bens nós faríamos a nós próprios se nós fôssemos um pouco mais flexíveis com relação às pessoas que estão ao nosso lado? Quanto nós faríamos a nosso favor se adotássemos a nosso benefício também, não a tortura moral, a cruz sobre os nossos ombros, mas a autocompaixão. Nós precisamos também compadecermos de nós mesmos, das nossas fraquezas. Às vezes nós nos fechamos num sentimento de ódio contra si próprio. Ou nós nos fechamos e achamos que certas pessoas não merecem a nossa atenção. Todos sempre merecerão a nossa atenção. E quanto mais nós praticarmos a compaixão, porque a compaixão, nós vamos ver agora, ela nasce espontaneamente. Eu posso fazer uma prática altruísta. Um empresário, vou e faço um altruísmo para que eu possa ter benefícios do imposto de renda. É caridade. Mas não é compaixão. É solidariedade, mas ainda não é o amor por excelência, porque é um amor interesseiro. Eu posso ter empatia pela dor do outro, mas me pôr no lugar do outro, mas eu posso não ser proativo, posso simplesmente ficar somente no sentimento de observação. Coitado, não vamos reclamar dele, vamos deixar ele, mas eu preciso ajudar as pessoas a se levantar e se erguerem. Imaginemos se nós não fôssemos beneficiados da compaixão, já que todos somos reencarnacionistas, se estaríamos aqui hoje, se eu estaria aqui hoje, tendo a oportunidade de fazer o que faço, e nós todos ouvirmos aqui o Evangelho de Jesus. É a compaixão, é o amor por excelência que transcende. Eu tive a oportunidade de ver uma mãe num presídio do Carandiru. Essa mãe estava visitando um filho. Eu fui visitar um familiar, que estava lá também, infelizmente. E quando vi aquela mãe pequenininha, com aquele homem enorme no colo, a beijos e abraços, eu não me contive. Chamei a pessoa e falei: escuta, Luciano, quem é aquela pessoa? Ele me deu um tapa na mão e disse: você é louco? Aqui não se aponta dedo para ninguém. Aquele lá é o chefe do pavilhão. Calei na hora, só olhava assim, de longe, observando. E ela beijava ele e ela beijava ela. Era uma troca de afeto. Aquela mãe se compadeceu e o amor dela era incomensurável por aquele filho. Ele haverá de desencarnar e passar grandes experiências na vida espiritual e encarnações difíceis o aguardo no futuro. Ela ama tanto aquele filho que se alguém disser para ela: minha irmã, o seu filho vai voltar. Puxa vida, mas olha, nós não arrumamos nenhuma mãe para receber ele lá de volta. Estou na fila. Mas ele vai ter provas difíceis, vai ter limitações físicas, perturbações espirituais seríssimas. Você vai ter uma vida de sacrifício, de entrega. Mas meu coração compadecido do meu filho me pede que eu vá. Eu vou trazê-lo de volta para ti, Senhor, através do esforço do meu amor, da minha coragem, da minha resignação, porque só o amor cobre a multidão dos pecados. Qualquer um de nós, amando dessa forma, aceitaremos esse jugo, esse sacrifício. Vamos lá, meu tempo está acabando. Compaixão, então. Desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outra pessoa, bem como demonstrar especial gentileza com aqueles que sofrem. Envolve a afabilidade, a doçura. Caracteriza-se pela ação através da qual a pessoa compassiva procura ajudar aquele pelos quais tem misericórdia. Ou seja, é um sentimento que nasce espontâneo. Não pergunto o nome, não pergunto a idade, a raça, se é da minha religião, se não é. É um irmão. Hoje nós estamos vivendo momentos de muito medo, e o medo tem nos impossibilitado muitas coisas. Talvez agora seria um momento bom para nós conversarmos, porque eu sei que o que eu viesse a dizer daqui para frente, haveriam da parte de vocês muitas indagações. Mas nós precisamos pensar numa coisa:
Se continuarmos frios, insensíveis, descrentes, distanciados, como praticar o amor se nós fechamos o coração, os nossos olhos, se nós desacreditamos da vida e das pessoas? Eu tive uma oportunidade na vida também. O menino sempre se aproximava do veículo, das pessoas, e nunca chegou no meu. E sempre com arma na mão, com pedra ou vidro, eu vi uma vez ele dizer para a moça: me dá o que você tem, eu vou te cortar. Um dia ele veio na minha direção, tive os mesmos sentimentos que todos: taquicardia, tive medo, tive vontade de descer do carro, partir para cima dele, mas alguma coisa no meu coração, porque assim, a gente fica tentando fazer o bem, e uma hora ele acontece, né, Marlene? Uma hora ele acontece. Brotou aquele sentimento, eu olhei nos olhos dele, como um irmão olha um irmão. Não o julguei, esbocei um leve sorriso, assim meio contrariado, mas esbocei um sorriso. Olhei nos olhos dele e emiti profunda luz de amor na direção dele. Falei: oi menino, você está bem? Eu tenho uma bala aqui para você, era a única balinha que eu tinha. Eu vi ele pelas costas soltando a pedra que ele tinha na mão e soltando no chão. Tornou-se meu amigo. Nunca mais ele teve aquele olhar de agressão, porque naquele momento eu dei um pouco de amor a ele, da escassez profunda que ele deve ter de amor. Qualquer um de nós, vivendo tantas pressões morais, sociais, espirituais, alheio a favores e benefícios sociais, longe da família, ainda na infância, cedo ou tarde, se não nascesse dentro de nós, aprenderíamos com os outros mais velhos como se defender e tirar dos outros aquilo que os outros não querem nos dar. Principalmente porque essas pessoas não podem nos dar amor, atenção, carinho, um minuto de olhar, de afeto. Então vamos roubar pelo menos o que elas têm grande valor, que são as coisas materiais. Porque eu já vi muito menino roubar as coisas e na esquina jogar. Eu já vi pessoas em trabalhos sociais, que nós tínhamos, a tarefa era assim: a pessoa é padrinho da criança no Natal, ela não tem só que doar o presente. Nós tínhamos uma meta que a pessoa tinha que estar presente ou mandar alguém, porque nós conhecíamos as crianças com quem nós lidávamos. Eles eram profundamente carentes de afeto. Eu vi uma moça de 19 anos jogar os presentes no chão e chorar amarguradamente porque a madrinha e o padrinho não se deram ao trabalho de vê-la, conhecê-la. Nós precisamos repensar o amor. Eu gostaria agora de deixar essas imagens para que a gente pense um pouco. Reflitamos o que nós podemos fazer. Eles puderam, porque tomaram a iniciativa, se compadeceram do seu irmão, foram felizes amando no meio da dor e do sofrimento também. Aliás, nós precisamos nos compadecer da sogra, do genro, daqueles que estão muito próximos de nós. Só recupera filho desviado do bem através de um amor profundo, de uma profunda compaixão por aquele que está ainda distante da compreensão e de uma vida saudável. Eu deixo a imagem, o meu amigo vai colocar para nós lá uma mensagem de alguém pouco conhecido, viu pessoal, mas que fala do amor como ninguém. Muita paz, Jesus ilumine a todos nós. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada,
sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. Então, trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais.